Olá, estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com o professor Emerson. Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, professor, e você? Tudo certinho também. Então, professor Emerson, vamos dar início à nossa aula de número 16 hoje, né? Isso mesmo, professor André, já estamos na aula 16. O tempo passa rápido mesmo, né? Puxa vida, parece que foi ontem que nós iniciamos essas aulas e agora já estamos na aula 16. É isso aí. Muito bem, então para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos para a nossa anotação de sempre, né, professor Emerson? Então, podem acompanhar conosco aí na tela o que vocês vão anotar aí no caderno de vocês. É isso mesmo, pessoal. Como já de costume, vamos lá escrever lá disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 16, e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 16 e a data de hoje. Dado aquele recado, né, professor? Agora o pessoal que está em casa já está acompanhando aqui na nossa mesa alguns materiais que nós iremos utilizá-los na nossa aula, não é mesmo? Isso mesmo, então a gente já deixou aqui separados os materiais e vamos passar e para vocês quais são os materiais que vocês terão que separarem na casa de vocês. Então, pode acompanhar na tela também quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Folhas de papel sulfite, pincel atômico, mas se você não tiver o pincel atômico, pode ser uma canetinha, uma régua e 32 peças, sendo 16 de uma cor e 16 de outra. Essas peças, pessoal, vocês podem observar aqui na nossa mesa que nós utilizamos 16 de uma cor, 16 de outra. Se você não tem esse material aqui, nós utilizamos uma espécie de rodinha, tá? De carrinho. Pode ser tampinha de garrafa PET, caixinha de suco, de leite. Se não tiver esse material, você pode recortar 16 papéis de uma cor, 16 de outra. Pode utilizar semente, pode utilizar milho, feijão, pedrinhas. Enfim, né, professor, esse material ele pode ser adaptado para que você possa realizar a atividade. Isso, as atividades que nós trazemos aqui para vocês é com a intenção de que vocês possam utilizar os materiais que vocês tenham em casa e que sejam de fácil acesso, né? Então a gente trouxe aqui que os materiais que ficam com um tamanho um pouco maior para que vocês possam visualizar melhor, mas na casa de vocês, vocês podem utilizar os materiais que vocês têm realmente de fácil acesso. Por exemplo, nós sugerimos as folhas de papel sulfite, porém aqui, para fazer uma dimensão maior, para ficar fácil a visualização, nós utilizamos um papel aqui mais grosso, né, para fazer o tabuleiro e recortamos os quadrados aqui de folhas de papel sulfite e colamos ali para que fique num tamanho maior para vocês poderem visualizar. Mas na folha de papel sulfite vocês podem fazer esses quadrados também, né? Que esse tabuleiro tem 64 casas, que são 8 por 8. Aí vocês podem fazer as casas os quadradinhos de 2,5 cm cada um deles. Então 2,5 por 2,5, que ele cabe dentro de uma folha de papel sulfite tranquilamente, ok? Então nós daremos aquele tempo, né, professor, para que vocês busquem esses materiais e na sequência nós vamos explicar um pouco mais sobre os nossos jogos da aula de hoje. Muito bem, pessoal, esperamos que vocês tenham conseguido, né, utilizar e resgatar esses materiais para que a gente possa realizar as atividades. Professor André, o nome do nosso jogo, da nossa primeira atividade, se chama Alquerque, não é mesmo? Isso mesmo, Alquerque é o jogo que nós vamos apresentar para vocês nesse início. É provável, professor André, que nem todos conheçam, né? Então, diante disso, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esse jogo antes de executar o tabuleiro e depois explicar as regras. Ok, combinado. Então, pessoal, acompanhe na tela um pouco mais sobre o jogo Alquerque. Vamos lá.
Então você já pode observar ali que nós temos o tabuleiro, tá? O da sua esquerda, ele já está com as peças na cor preta e também na cor branca. E na sua direita, vocês podem observar que o tabuleiro está sem as peças, tá? Vocês, no primeiro momento, possa ser que ele seja difícil de desenhá-lo, mas depois vocês vão verificar que não é difícil assim. Utilizando a régua, é bem fácil de realizar esse desenho. Na sequência, nós vamos demonstrar um pouco melhor sobre ele. Então, qual que é o objetivo desse jogo? Seria capturar todas as peças do adversário. E para isso, os jogadores então inicialmente decidem entre si quem inicia a partida. O jogador pode mover suas peças para qualquer direção, desde que tenha ligação uma casa com a outra. O jogador pode mover suas peças apenas uma casa por vez e poderá saltar a peça do adversário para capturar, desde que tenha ligação uma casa com a outra. As capturas deverá saltar sobre a peça do adversário e parar na próxima casa vazia. Deverá obrigatoriamente realizar a captura e, se houver possibilidade de capturas múltiplas, também deverá realizar. Caso não tenha realizado todas as capturas possíveis no fim de sua jogada, quando o adversário iniciar sua vez, deverá remover aquela peça do tabuleiro. E o fim do jogo ocorre quando todas as peças de um jogador forem capturadas. Então, professor André, explicamos um pouquinho aqui das regras do jogo. Nós vamos aproximar a câmera aqui do nosso tabuleiro para que o pessoal possa observar melhor ele e também a movimentação das peças. Então, vamos para a confecção do nosso tabuleiro, ok? Então, vocês podem ver aqui, a gente já começou a fazer as marcações. Você vai marcar lá. Cada casa vai ter 5 por 5, tá? Então, a gente faz lá a marcação. Então, ó, de 0 a 20 faz o quadrado maior. A lateral. A outra lateral. E a última. Mais fácil vocês visualizarem aí. Feito o quadrado maior, a gente pode cruzar aqui a diagonal. Vão acompanhando aí com a gente. Aí cruzamos a outra diagonal. Nosso tabuleiro vai ganhando forma, tá? Aí a gente pode dividi-lo ao meio, novamente, e aí aqui nós vamos fazendo mais uma divisão ao meio. Vão vendo que ele vai ficando cada vez mais visível e completo. Meio e a outra metade. Aí nós vamos fechando as outras diagonais. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar, conseguindo fazer o tabuleiro. Nós, então, já desenhamos o tabuleiro e vamos partir para montagem
das peças, ok? A gente vai continuar fechado aqui para vocês visualizarem a montagem das peças, para a gente poder iniciar o jogo. Então, nós vamos utilizar primeiro 12 peças, ok? Vamos fazer o contrário aqui, para ficar igual, aí para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, 5, vamos colocar 5, depois mais 5 e mais 2. Aí utilizamos as vermelhas. Muito bem. Professor Emerson, preparado para iniciarmos o nosso jogo? Então, lembrando lá das regras, a gente vai escolher quem inicia a partida e começa as movimentações, certo? Professor Emerson, pode iniciar o jogo. Para iniciar o jogo, você vai querer ser as vermelhas ou as azuis? Eu vou com a vermelha, professor. Ok. Então, vamos tirar aqui um par ou ímpar para ver quem começa? Professor, você é sempre muito gentil, né? Sempre deixa eu iniciar, então dessa vez eu deixo você começar o jogo, tudo bem? Tá ok, então. Então, eu vou iniciar. Professor, já vi que você me bloqueou aqui, ó. Então, lembra lá que o objetivo é capturar as peças, né? Então, você pode começar já capturando uma peça minha, né? Então, lembrando da regra, a gente pode saltar quando tem ligação uma casa com a outra. Professor André, para quem não conhece o jogo, por exemplo, a captura é assim ou devo saltar sobre ela? Pode saltar sobre ela e retirar a peça do adversário do tabuleiro mesmo. Muito bem. Então, retira essa daqui. Isso aí. E aí o jogo segue. Então, onde tem ligação uma casa com a outra, a gente pode movimentar a peça. Aqui eu posso capturar essa aqui também. Pode capturar essa daí também. Ok? Tô capturando suas peças, professor. Isso aí, professor Emerson. Vai lá, aproveita. Agora você vai capturar uma minha Agora também. eu vou capturar a sua peça também. Agora eu capturei a sua. Só posso caminhar uma casa cada vez. E só uma por vez. Olá, professor Hermes. Então, vamos lá, lembrando da regra, né? É obrigatório realizar a captura da peça. Então, aqui você poderia ter capturado a minha peça. Então, como a gente falou na regra, o que acontece? Como você não capturou a minha peça, eu vou retirar a sua peça do tabuleiro, ok? E vou realizar a minha jogada, certo? Tá ok. Então, vamos dar continuidade ao jogo lá. Bom que vocês vão identificando todas as regras do jogo e como funciona na prática, né? Aqui, professor, por exemplo, não posso capturar essa daqui porque eu estou 2 casas de distância. Isso mesmo. Teria que estar aqui, né? Teria que estar aqui para poder capturar a minha peça. E eu posso capturar 2 peças numa jogada? Pode. Então, as capturas múltiplas, né? Não só pode, como deve. Se caso você não fizer as capturas múltiplas quando é possível, aí também vai perder aquela peça que você não, assim como foi removida agora há pouco a sua peça. É bom que assim a gente vai deixando bem claro para os nossos alunos ali que estão acompanhando o jogo, né, professor? Isso aí. Então, professor... Opa! Então, vamos voltar. Não? A captura múltipla ocorre quando consegue passar de uma casa até a outra, viu? O professor Emerson mostrando aqui para vocês como que pode ser feito. Não posso capturar as duas dessa maneira. Então, se tivesse aqui, por exemplo, assim,
Aí poderia capturar aqui e aqui. Mas 2 de uma vez só não, porque lembra da regra que eu tenho que capturar a peça saltando e caindo numa casa vazia na sequência já. Não pode ser uma que já tenha uma peça. Assim a gente vai seguindo. Aqui, professor Hermes. De novo, então eu vou remover essa. Poderia ter capturado lá. Então, como não capturou, eu removo a peça dele e realizo a minha jogada, ok? Então, com a obrigatoriedade de capturar, eu capturo a sua peça. Aqui pode fazer a captura múltipla, então eu vim para uma casa vazia e para outra casa vazia, ok? E removo 2 peças do professor Emerson. Aqui também posso. Isso aí, pode fazer essa e essa aqui. Isso mesmo. O gente já mostra todas as possibilidades, né, professor Emerson? Exatamente. Ó. Aqui também. Aí. Aqui e aqui. E posso pegar mais um aí, né, professor? Pode pegar mais 2, né, professor Olha Emerson? só, hein? Essa E jogada de mestre, hein? Olha aí, tá vendo só que beleza? O professor Emerson estava ali, conseguiu pegar 4 peças numa jogada só. Vamos seguindo o jogo, vamos ver se eu consigo me recuperar aí nessa partida. Vai ser difícil, professor? 4 contra 1, hein? É mais complicado, né, professor Emerson? Seguindo uma fuga aqui, né, professor Emerson? Tentando bolar uma estratégia, E professor. o cerco vai fechando, né, professor Emerson? Chegar um certo momento que... Vai que você faz uma jogada de mestre, hein? Olha lá. Olha aí, ó. Agora o professor Emerson tem a chance de encerrar a partida, né? É minha vez de É jogar? a vez do professor Emerson jogar e ele venceu a partida. E agora, professor, nós temos um outro jogo que é mais conhecido, não é mesmo? Isso, o jogo que nós vamos trazer aqui para vocês agora é um jogo bastante conhecido. Então, como a gente falou, a gente trabalhou o Albuquerque, que foi um dos jogos precursores do jogo de damas, que é o jogo que nós vamos trabalhar agora com vocês, ok? Então, a gente vai trazer para vocês o jogo de damas, inglesas, ok? Que é o mais comum e mais jogado aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Então acompanhe na tela um pouco mais sobre esse jogo. Vamos lá. Então vocês podem observar ali que nós temos já os 2 tabuleiros, tá? Um à sua esquerda, um à sua direita, da sua direita já com as peças, tá? E podemos observar também que ele foi confeccionado aí, né, professor André? Uhum. Muito bem, pessoal. Então é um jogo que é praticado em um tabuleiro de 64 casas claras e escuras. A grande diagonal escura deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. Então, como vocês podem observar ali na tela, tá? Essa diagonal escura inicia sempre à esquerda, tá? E como que se joga o jogo de dama? O jogador que estiver com as peças brancas inicia a partida. O jogador pode mover suas peças apenas na diagonal para a frente. E o jogador pode mover suas peças apenas uma casa por vez.
poderá saltar a peça do adversário para capturar. Essas capturas deverá saltar na diagonal a peça do adversário e parar na próxima casa vazia. Poderá capturar na diagonal tanto para frente quanto para trás. Deverá obrigatoriamente realizar a captura e, se houver possibilidade de capturas múltiplas, também deverá realizar obrigatoriamente. E a promoção à dama. Quando a peça alcançar a 8ª linha do tabuleiro, ela é promovida a dama. A dama é uma peça que pode movimentar-se na diagonal para frente e para trás, podendo andar quantas casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da sua cor. Pode representar a dama colocando uma peça sobre a outra. O fim do jogo ocorre quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou quando sobra uma ou duas peças de cada jogador, dificultando o fim do mesmo. Assim sendo, por comum acordo, o jogo acaba empatado. Então, professor André, já lemos um pouquinho das regras e aqui nós temos o tabuleiro, não é mesmo? Isso mesmo. Então a gente mostrou para vocês lá no início também o tabuleiro de damas que nós vamos utilizar. Então o tabuleiro de damas tem, como o professor Hermes falou, 64 casas, 8 por 8. Ok? Então, como eu falei para vocês lá no início, também se quiserem utilizar folha de papel sulfite, é só fazer os quadradinhos de 2,5 por 2,5, que é a metade desse tamanho, né? Que vai caber dentro de uma folha de papel sulfite. Então, professor Emerson, aqui nós vamos montar o jogo de tabuleiro, né? E aí, lembrando que a diagonal escura, ela tem que ficar sempre no lado esquerdo do jogador. Ou então, seja, os jogadores um joga de frente com o outro, de frente, né? Com o outro, e aí exatamente. Esse lado escuro fica, por exemplo, aqui do meu lado esquerdo. Se você estiver sentado na minha frente, aqui o lado escuro iniciava na sua esquerda. Isso. Então, como nós estamos lado a lado, nós vamos virar o tabuleiro aqui, que vai ficar o lado esquerdo para o professor Emerson e o lado esquerdo para mim na diagonal escura. Ok? Só vou tirar aqui o tabuleiro do Alquerque, professor, que daí a gente já deixa ele separadinho aqui, ó. Ok. Então, para a gente fazer a montagem do tabuleiro e realizar o jogo, a gente vai pedir para fechar um pouquinho aqui a câmera para a gente poder fazer com que o jogo seja bem visualizado aí por vocês. Então, muito bem. Agora, com já a câmera fechada no tabuleiro, a gente vai fazer a montagem das peças. Aqui eu estou colocando no tabuleiro as peças que representam as escuras, ok? O professor Emerson, do outro lado, está montando o vermelho que está representando as peças claras. Então, como nós falamos, nas regras, o jogo inicia por quem está representando as peças claras, ok? Então, sendo assim, o professor Emerson vai iniciar a partida. Só vou reforçar para vocês que essa é uma das maneiras com que se joga o jogo de damas. Tem outras maneiras e essas regras, né, essas maneiras de se jogar podem ser definidas antes de iniciar a partida. Então a gente passou para vocês as regras e nós vamos seguir essas. Existem outras e vocês podem realizar com essa anuência dos dois, né? Então, sabendo qual vai ser a regra. Então, professor, só pode andar uma casa de cada vez, sempre para frente, né? Sempre para frente, na diagonal. Para frente. Isso. E aqui no caso, tendo a opção da captura, é obrigado a realizá-la, né? Isso. Aí eu realizo a captura aqui. A gente vai seguindo o jogo. Professor André, você poderia ter feito a captura. Opa, não vi. Se essa jogada não acontece, é idêntico ao Albuquerque?
Você perde a peça? Então, como nós falamos lá, que deverá obrigatoriamente realizar a captura. Então, se houver essa possibilidade, né? Então, aí, como se vocês tiverem combinado antes, você pode remover. Se não combinou antes, aí segue o jogo. Vou te dar essa chance, tá, professor? Não vou. Então, agora que você me lembrou, eu vou fazer essa captura. E olha só que legal, professor Hermes, como você me deu essa chance, eu vou fazer uma captura múltipla e parei na última casa, na 8ª casa. Sendo assim, essa minha peça foi promovida a dama. Então, a gente falou que ia representar a dama colocando uma peça sobre a outra, né? Então, lembrando que a dama, ela pode se movimentar quantas casas ela quiser e pode também capturar mesmo estando de longe. Porque eu fui te dar essa chance, hein, professor? Tá vendo, André? professor Hermes? Você foi muito gentil nesse momento, hein? É isso aí. Vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho o nosso jogo. Vamos lá, de novo. Então, professor Hermes, olha que interessante essa jogada. Então, eu vou fazer uma captura múltipla de novo, tá? Aqui, e lembra que é obrigatório fazer a captura. Então, eu vou voltar para cá para fazer a captura dessa. Então, eu capturei essas 3 peças. Aqui é um caso importante que a gente falou na regra, que quando passa pela 8ª casa, mas não para nela, então ela não é promovida a dama, né? Se não tivesse essa peça e eu tivesse parado lá, ela teria sido promovida a dama também. Muito bem, professor. Posso capturar essa aqui, e posso capturar essa aqui, e posso capturar essa aqui. Isso mesmo, captura múltipla. Opa, caiu lá no tem flema. Vamos seguir o jogo. Aqui no caso eu não posso capturar porque não tenho uma outra opção. Isso mesmo. Tentei a jogada, mas no caso eu não posso voltar, né? Isso. Então, como a gente falou, vamos voltar lá. Desculpa, professor Hermes, a gente falou que para andar só poderia ser para frente, mas as capturas podem ser realizadas também para trás, né? Então a gente passou na regra que a captura poderá ocorrer sempre na diagonal, tanto para frente quanto para trás, né? Então você pode retornar para fazer a captura. Mesmo, pode retornar para realizar a captura. Então, vamos voltar. Opa, aqui eu estava cometendo um erro já. Isso. Então, é só para ver se estava atento, professor. Então é bom para a gente mostrar aqui para vocês todas as possibilidades. Então, como a gente falou, só a captura que pode voltar, né? Então, só desfaz a jogada e ele vai fazer outra jogada. Então, novamente, para capturar, ele pode retornar a peça dele. Então, o jogo de damas pode, quando está dama, ela pode andar várias casas. Olha que interessante. O jogo de damas você pode, quando você está com a peça dama, você pode pular diversas casas. Então eu fiz uma múltipla captura aqui. Lembra que a gente falou que quando não tem a possibilidade de movimento, o jogo se encerra, né? Então aqui eu venci do professor Emerson. Muito bem, pessoal, encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado das atividades e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!